Boa tarde, pessoal. Seguimos aqui com a programação da Arena Fintech, dessa vez na parte da tarde, falando das instituições financeiras dentro dos ativos digitais, como elas estão trabalhando com os ativos digitais. Esse foi um papo que a gente fez um pouco ontem, a gente deu um pouco de spoiler, mas agora a gente vai falar com instituições de diferentes perspectivas sobre o mesmo tema. Então, gostaria de, antes de mais nada, convidar aqui os painelistas, uma salva de palmas para eles, enquanto a gente ocupa. Eu vou ficar aqui. Pessoal, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. É um painel, acho que bastante esperado. Tem muita coisa para ser falada. As instituições estão se movimentando nessa seara dos criptoativos, dos ativos digitais. E eu gostaria, antes de mais nada, entender um pouco de vocês. Vocês poderem falar, começando aqui do Portilho até lá, falar um pouco de vocês, se apresentar para o pessoal te conhecer melhor. Bom, boa tarde a todo mundo. Prazer estar aqui com essa turma boa. Eu sou André Portilho, sou sócio do BTG Pactual, atualmente responsável pela área de ativos digitais, Digital Assets. Estou no banco há um pouquinho de tempo, 22 anos já. Passei por algumas áreas, mesas de operação, opção, e desde 2017 que eu comecei lá no banco a puxar essa frente de, vamos falar assim, de cripto, de ativos digitais. Primeiro a parte de investimento, depois a gente passou por tokenização lá em 2019 e agora a gente está lançando a nossa plataforma de criptoativo, que é a Mint, que é onde a gente pretende oferecer todas as opções de investimento envolvendo cripto, blockchain, esse tipo de coisa. Então, mais uma vez, prazer estar aqui, boa tarde a todo mundo. Obrigadão. Luiz? Boa tarde ao público, boa tarde pessoal, obrigado pela presença. Eu acho que esse espaço para a gente estar debatendo criptoativos, tokenização, conversar um pouco mais sobre o futuro, eu acho que é um espaço muito interessante, uma oportunidade única da gente estar trazendo para esse ambiente da Febraban, esse debate com grandes instituições financeiras aqui. Estamos tokenizando, estamos inovando, estamos tentando trazer para vocês tudo que vem surgindo de novo nesse novo ambiente. Bom, eu sou o Luiz Eduardo, mas eu já tive uma NFT, eu digo que a minha primeira NFT nasceu na web raiz, né, porque eu tenho uma figura, o Kid. O Kid ele me acompanha desde 1996, eu estou no mercado em 96, o Kid nasceu comigo junto daqueles chats primitivos lá no início da internet, então essa é a minha primeira NFT. A partir daí, vem o desenvolvimento todo da web. Eu estou na DTVM, na BB Asset, desde 1996. Venho acompanhando toda essa inovação. E o meu contato direto com criptoativos, com esse universo, ele se deu basicamente com a grande maioria das pessoas. Levou a gente para a pandemia, a gente ficou em casa, em home office. A partir desse momento, eu tive a oportunidade de ter contato com outros conhecimentos. Fui até a universidade, fui até a PUC do Rio, eu sou aluno da PUC do Rio. Então, através da PUC do Rio, eu tive contato com o universo criptoativos, eu tomei um susto, porque assim como a grande maioria das pessoas, a gente imagina que criptoativos, criptomoedas, a informação que eu tinha era aquela informação pública, de que era uma moeda que não era confiável, de que era uma tecnologia que poderia e tem seus problemas, mas eu fui estudar, fui aprender, e eu acho que um papel importante, e nós que aqui representamos instituições financeiras tradicionais, estamos trazendo para todo mundo aqui, o cuidado que a gente tem que ter para entrar nesse ambiente. Nós temos a nossa obrigação e a nosso dever de diligência de trazer informação de qualidade, tornar os ambientes seguros para que as pessoas possam, a partir de um determinado momento, entrar com segurança e conhecer esse universo de criptoativos. Então eu trabalhei na área de cenários, eu trabalhei na área de análise. Hoje eu sou o head da área de multimercado, eu utilizo estratégias de criptoativos nos fundos de investimento que possuem política de investimento para isso. Nós utilizamos instrumentos tradicionais de investimento para familiarizar e educar o investidor. Eu acho que o nosso desafio, como desafio de todo mundo que trabalha com tecnologia, é tentar transmitir para todos os investidores, para as pessoas que são interessadas, quais são as oportunidades, e esse é um pouco do nosso papo aqui, e quais são os desafios e os problemas. Porque tecnologia é dinâmica, tecnologia ela avança a cada minuto. Toda vez que qualquer um de nós aqui fica um período sem ter contato com esse universo, a gente se depara com inovações. Inovações são em velocidade muito grande. E quando a gente fala de criptoativos, a gente está falando de ambiente descentralizado. Então é isso, eu espero que a gente tenha um papo bastante tranquilo aqui. Obrigado, gente. Valeu, Luiz. Edu? Boa tarde, pessoal. Eduardo Crivelli do Itaú Unibanco, com mais de 20 anos aqui na instituição.
Estou na arena aqui discutindo Emerging Tech, tecnologias emergentes, não só o universo de cripto desde o começo desse ano. Como o Luiz comentou aqui, uma arena super diversa, com informação nova saindo o tempo todo. Como a gente fala na cultura aqui do Itaú Unibanco, a gente não sabe tudo. A gente acaba indo de turma com os colegas dentro da empresa, com parcerias, para a gente conseguir entrar e oferecer as soluções de forma robusta e segura para os nossos clientes. Acho que vai ser uma conversa bem legal. Agradeço a participação aqui no painel. Maravilha. Freitas. Bom, olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Bom, sou o Freitas, sou Head de Inovação do Banco Bradesco. Nós temos dentro da nossa organização, né, dentro do InovaBra, um time de P&D. E é esse time, né, que iniciou os estudos lá em 2015 sobre essa nova tecnologia. Aí lá em 2016, né, junto aqui com o Itaú, B3, nós investimos no R3 Corda, cada um com 1% ali na época, se não me recordo. E aí a gente foi num entusiasmo gigantesco de que o blockchain resolveria todos os problemas, né, que nós tínhamos na organização de operação, eficiência. E aí, ao longo do tempo, tá aqui o meu colega Marcel, que é o nosso especialista no assunto, a gente foi se deparando com diversas complexidades e desafios, né, que essa tecnologia e suas aplicações possuem, né? E hoje, dentro da organização, a gente tem várias dimensões que a gente olha para esse assunto. Então, para a parte de remessas internacionais e trade finance, na parte de segurança, e agora, mais recentemente, né, eu acho que nessa onda que está vindo dos protocolos públicos, na parte, né, do mercado de capitais e na parte como uma nova classe de ativos, né? Então, o blockchain hoje na organização está espalhado nas áreas de negócio, mas ainda a gente não conseguiu um caso de uso que você fala, esse caso de uso é matador, e isso aqui tem uma vantagem comparativa às demais tecnologias ou caso de uso muito acima. Então, é nesse ponto que a nossa organização está. Fizemos diversos pilotos, algumas coisas em produção, mas nada que você coloque em escala do tamanho da organização que nós trabalhamos, né? Bacana. Bom, ótimo início e várias visões interessantes aqui para a gente trazer para a conversa. Para começar, pessoal, eu acho que vale a gente pensar que por mais de uma década aí, os criptoativos eles transcenderam um obscurantismo que eles tinham e aos poucos passaram a ganhar cada vez mais espaço dentro das instituições financeiras, de diferentes formas, né? Principalmente das tradicionais. Ao longo dessa jornada, quais estão sendo aí os principais desafios dessa aproximação na visão de vocês aí? Podemos começar a aproveitar que o Crivella está com o microfone, pode dizer. Beleza, vamos lá. A gente olha o tema de cripto dentro do banco já há bastante tempo. O banco tem acompanhado pela área de Emerging Tech desde 2015 como é que está esse mercado, toda a evolução, o nascimento dos contratos inteligentes. Como o colega aqui comentou, a gente faz parte da R3 desde 2016 e a gente pode quebrar esse tema de cripto dentro do banco em 3 fases. Uma primeira fase, onde a gente teve um education gigante para poder fazer dentro da instituição. Geralmente, quando você fala o tema de cripto, todo mundo pensa em criptomoeda, pensa em Bitcoin, já é o que vem direto na cabeça das pessoas. E tem muito mais do que isso. Então, a gente teve que fazer uma agenda super extensa aqui para poder explicar o que eram as criptomoedas, o que são stablecoins, o que é uma CDBC, o que são os metaversos, NFTs. Então teve uma jornada gigante para a gente fazer esse education dentro do banco. Depois disso foi identificar nas principais áreas de negócio oportunidades. Depois que as pessoas entendem, né, todo mundo quer fazer. Aí todas as áreas vêm, puxa, eu quero colocar um projeto. Então como é que a gente criava um modelo para estruturar essas demandas, para a gente conseguir identificar onde a gente tinha oportunidades. E como fruto desse trabalho de Emerging Tech, a Vanessa, que era a nossa head da Emerging Tech antes de eu assumir a área, foi um spin-off da área. Ela, junto com uma boa parte do nosso time de Emerging Tech, convenceu o banco a gente a subir uma área para poder cuidar de ativos digitais. E hoje ela é head de ativos digitais dentro da nossa empresa. Essa área já está funcionando, ela subiu em produção, a comunidade que trabalha com isso, né? O banco trabalha com comunidade, algumas empresas conhecem o modelo como Tribus e tem outros nomes, mas aquele modelo integrado onde você tem pessoal de tecnologia e pessoal de negócio trabalhando lado a lado com objetivos bem claros e focados sempre olhando o cliente final. Esse time está rodando dentro da nossa estrutura de atacado.
acabou fazendo esse spin-off, né? Foram 2 spin-offs que saíram do time de Emerging Tech do ano passado para cá. O outro também foi de Quantum Computing, que tem uma outra área também fazendo umas coisas bem interessantes, acho que pauta para uma outra conversa aí. E dentro de Emerging Tech a gente está rodando agora essa área, com algumas entregas já internas, que depois a gente pode comentar um pouco mais, e já com previsão de sair produto para o mercado para o final do ano. A terceira fase que a gente está participando muito agora é assim, a gente viu que do ponto de vista de tecnologia a gente já tem bastante coisa que a gente consegue utilizar de forma robusta, de forma segura. O banco já subiu essa infraestrutura toda em nuvem pública, aqui dentro da nossa conta. E o momento agora é da gente acompanhar e apoiar a evolução da regulação dentro do mercado. E esse é um trabalho que o banco faz bastante ativo, junto aos players. A gente participa do Lift Challenge junto com o Banco Central e a Febraban em 2 cases. E esse é o momento que a gente está agora. Bacana, legal. E Portilho, o que você tem visto aí nessa jornada aí, os principais desafios da aproximação desses mundos aí? Bruno, acho assim, as grandes partes dos desafios que a gente tem com ativos digitais, com cripto, são meio desafios que são comuns em qualquer tecnologia nova. No início, você tem uma falta de entendimento muito grande do que é, do que não é, do que dá para fazer com aquela tecnologia. E quando é uma coisa que lida com dinheiro, com moeda, com todos os problemas que vêm em torno disso aí, a coisa fica até um pouco mais difícil. E agora, a gente está na fase que a tecnologia nasce no nicho, com os entusiastas, com as primeiras pessoas a adotarem, e a partir do momento que essa tecnologia vai ficando claro que ela resolve problemas, que ela gera valor para a sociedade, para a economia, para o mercado, ela vai começando a evoluir, novos casos de uso vão surgindo e, em algum momento, se isso aí é verdade mesmo, ela vai tomando o mercado. Obviamente, você precisa de uma parte regulatória, principalmente você ter grandes instituições, empresas, para botarem capital maior em cima disso. É o processo que eu acho que a gente está atravessando. Agora, tem algumas frentes aí, primeiro do melhor entendimento da tecnologia, e aí é uma coisa até que eu discuto muito, que assim, tem uma parte de entendimento mais profundo que os participantes do mercado têm que entender mais, porque são as empresas, as pessoas que vão desenvolver, no final das contas, aplicações em cima da tecnologia. A educação acho que é muito mais nesse sentido até do que para o cidadão que vai ser usuário. O cidadão que vai ser usuário, para mim, ele tem que estar com o negócio pronto que ele vai usar, e se bobear não tem, assim, você tem que saber que você pode usar, que é seguro, que aquilo vai te melhorar alguma coisa, tá? E também isso vai acontecer, mas passa por essa coisa das instituições, desde startups até instituições mais tradicionais, a entenderem, adaptarem a tecnologia para o caso de uso de cada um, para o modelo de negócio de cada um. Nosso modelo pode ser diferente do Itaú, do Bradesco, mas assim, e a tecnologia é flexível o suficiente para permitir que você tenha vários casos de negócio usando a tecnologia, e aí sim você começa, no final das contas, é isso. O cliente, o cidadão comum, como eu chamo, que não quer entender como é que o blockchain funciona, ele quer saber que aquilo ali vai fazer alguma coisa que vai dar um benefício para ele. Geralmente toda tecnologia ela começa meio que copiando a anterior e fazendo ela um pouquinho melhor, resolver um problema de um jeito mais eficiente, mais barato. E se não acontecer isso, ela não ganha adoção. E para mim a gente está exatamente nesse estágio. Desafios é isso, de você ter uma educação dentro das instituições do que a tecnologia é, do que dá para fazer, do que não dá para fazer. E isso aí, assim, talvez quando eu comecei, você tinha que explicar ainda qual é o lastro do Bitcoin, era a pergunta que mais tinha, né? Eu acho que a gente passou dessa fase já, as perguntas estão mais profundas, as pessoas estão entendendo, mas que história é essa de contrato inteligente? Mas o que dá para fazer, o que não dá para fazer? Mas então, peraí, não é só moeda, tem muito mais coisa que dá para fazer com isso. Para mim, isso aqui está tendo uma evolução grande, é uma parte. E o outro desafio grande é a regulação, porque não tem jeito, por mais que cripto tenha começado lá com Bitcoin por ser uma coisa assim muito libertária, e eu entendo completamente essa tese, ela tem em alguns momentos, e até a gente passou aqui no Brasil, num passado não tão distante, por momentos desses, essa tese tem o seu valor, mas
no momento que a gente está, no tipo de sociedade que a gente funciona, você tem que ter um marco regulatório minimamente previsível para isso. A gente conseguir criar negócios em cima disso, que ele não vai chegar amanhã e vai mudar completamente o cenário e você vai desperdiçar aquele capital. Então, assim, são esses dois maiores desafios que eu vejo hoje. Agora, estamos andando, acho que da forma como tem que ser. É uma coisa interessante, que às vezes tem a sensação de que as coisas estão devagares, né? Principalmente com regulação. Mas quando você lida com dinheiro, o buraco é mais embaixo. Você não pode, com dinheiro, adotar o Move Fast and Break Things, que é o mantra do Vale do Silício, que é se mova rápido e quebra as coisas, vai fazendo, peça desculpas, não peça permissão. Por quê? Com dinheiro, cara, não tem jeito. Você faz uma besteira, some a aposentadoria do cara, some os investimentos do cara, então assim, o buraco é bem mais embaixo, tá? Então assim, mas eu estou razoavelmente otimista com o caminho que está indo, principalmente no Brasil. Acho que no Brasil a gente tem uma indústria financeira muito sofisticada, com uma população que adota tecnologias muito aceleradamente e agora acho que com os dois principais reguladores nossos com uma cabeça muito boa, que entende a tecnologia e que estão com uma cabeça muito boa de fomentar a inovação, ou pelo menos não coibir a inovação, mas com as 4 linhas ali desenhadas, o que dá para fazer e o que não pode fazer, então nessa linha. Saindo dos pioneiros, indo para o institucional e para o mainstream, a gente tem uma escalada que de uma forma ou de outra passa para o regulatório, não pode ter área cinzenta de forma nenhuma, né? Porque a gente está falando de dinheiro institucional, de todo um nível de regulação maior, enfim, faz sentido a discussão hoje do momento. E é sempre assim, tá, Bruno? Primeiro você faz o carro, depois você faz a estrada. Não adianta você fazer a estrada antes de inventar o carro. Então aqui é a mesma coisa, não tem nada acontecendo em cripto, não tem acontecido com outras tecnologias no passado. Perfeitamente. Luiz, o que você me diz aí de desafios, cara? Eu acho que o Bruno ele fez um apanhado interessante, mas eu acho que o desafio, na minha visão, é velocidade. Apesar da gente ter a impressão que às vezes a legislação está numa velocidade lenta, como o Bruno colocou, mas a velocidade com que a tecnologia vem sendo adotada e o nível de sofisticação com que ela vem sendo utilizada, nós não podemos esquecer que a tecnologia é só uma parte. Né? A gente tem por trás da tecnologia, a gente vai ter engenharia econômica, a gente vai ter engenharia financeira, e essas coisas juntas é que vão dar robustez para a tecnologia, porque eu gosto de separar, a gente tem que separar a tecnologia blockchain, que é uma tecnologia que tem a sua aplicação, e ela trouxe inovação sim, e a gente tem que separar o universo de criptoativos que utiliza a tecnologia blockchain. E ela, exatamente o universo de criptoativos, ele tenta trazer essa engenharia econômica, essa engenharia financeira, e essas duas pontes, elas trazem muitas dúvidas. Por quê? Por que trazem muitas dúvidas? Porque às vezes você tem a tecnologia blockchain com uma engenharia econômica ruim e acaba gerando ruído. A gente vê muito isso no universo de criptoativos. A gente viu recentemente uma stablecoin que valia $100, que por uma engenharia econômica e por um sistema de algoritmo, ela simplesmente perdeu o valor porque ela não conseguiu manter a sua paridade com a moeda de origem. Então ali tinha um problema claramente não da tecnologia blockchain, mas talvez um problema na engenharia econômica como ela foi construída. Então a gente tem que ter calma e por isso que nós todos aqui, e nós representamos grandes instituições, eu represento aqui o Banco do Brasil que tem mais de 200 anos, e nós constantemente temos avançado lançando produtos de nível tecnológico cada vez diferenciado. Por exemplo, hoje, quem é nosso cliente hoje aqui pode fazer basicamente todas as transações do app no WhatsApp. Você pode inclusive dar comando de voz. Se quiser seu extrato no WhatsApp, você fala extrato, já aparece. Então, e as pessoas utilizam. A gente vê a utilização do Pix. A gente viu a utilização em massa do Pix e o quanto a adesão e o quão facilitou a nossa vida. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande, nós como instituição, a gente tem que ter um cuidado muito grande de transmitir isso. E agora a gente tem, eu acredito que a gente tem um segundo passo, que é, a gente viu no universo cripto ao longo desses anos, principalmente todo mundo em casa, a gente viu o lançamento dos protocolos em criptoativos com valorização de 10 mil, 15 mil por cento, 20 mil por cento. Só que o risco associado a essas transações, talvez pouca gente desconheça como é que funciona essa dinâmica, porque ainda não é uma dinâmica friendly e é muito arriscado. Aquilo que eu acho que o Portilho colocou aqui, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está falando, quando a gente começa a misturar tecnologia e financeiro. Eu estou aqui, quando eu trabalho na área de investimento, eu sou head de multimercado, eu trabalho com a poupança das pessoas. Então a gente tem que ter muito cuidado, comunicar muito bem, tem um trabalho enorme de educação financeira para ser feito. Esse trabalho ainda está em construção em produtos tradicionais.
Então você imagina você adentrar com produtos que usam algum tipo de tecnologia diferente. Então o desafio é um desafio constante de comunicação, de ter espaços como esse para que a gente possa trocar ideias, passar informações, para que a gente possa entender em que estágio nós estamos. Eu acho que aqui o Fernando colocou uma coisa incrível. O Banco do Brasil, ele tem o BB Lente, ele está experimentando a tecnologia blockchain, mas como o Fernando colocou, a gente ainda não encontrou uma maneira de escalar isso para dentro da instituição de forma segura. Lembrando que nós somos instituições reguladas e nós estamos lidando com um ambiente onde não existe regulação ainda. A regulação ela está em construção, num processo de construção. Então a gente tem que ter muito cuidado ao falar desse universo, em que pese a gente, às vezes, como cidadão, a gente ou como investidor, a gente se sentir motivado porque a gente vê as taxas de retornos desses protocolos e fica imaginando, pô, eu estou fora, eu não estou participando desse movimento. Mas a nossa responsabilidade aqui é informar que, sim, você vai encontrar protocolos, que são projetos interessantes, que podem ter futuro, mas existe dentro desse próprio universo, existem debates e colocações robustas que entendem um debate muito grande se cripto, afinal de contas, é uma classe de ativos, não é uma classe de ativos, é um valor mobiliário, não é um valor mobiliário, como é que a gente regula, como é que a gente tributa, para não deixar o investidor vulnerável. Então eu acho que esse é o desafio e ao mesmo tempo a oportunidade, porque quem der o primeiro passo, obviamente está correndo um pouco mais de risco, mas seguramente vai se encontrar numa posição mais sólida e vai experimentar mais esses desafios que são oriundos dessa, eu diria que a gente sempre falou aqui, né? A gente já vem há alguns anos dizendo que investimento e tecnologia vão se fundir. Eu acho que a gente já passou dessa fase, eles já se fundiram. Quando eu andei aqui na tecnologia, o que mais você vê aqui é finanças e tecnologia lado a lado. Então isso já aconteceu e a gente vai agora estar caminhando para um segundo momento. Existe uma promessa da Web 3.0 que ela depende dessa tecnologia que está sendo construída, 5G, da gente voltar a ter um pouco, acho que o Portillo foi muito feliz quando ele falou assim, o Bitcoin nasce com uma ideia de contracultura, de você tentar desintermediar o sistema. A Web 3.0 ela vem resgatar uma coisa da Web 1.0, quando nasceu a internet, que é voltar a nos empoderar, nós, criadores de conteúdo. Nós não vamos mais depender dessas empresas. Então, tem muita coisa acontecendo nesse ambiente de tecnologia e a gente tem que ver se vamos ter fôlego mesmo para avançar nessa direção, que eu acho que que era o desejo quando se iniciou o processo e se lançou o Bitcoin. E é interessante a gente pensar, né, que a gente sai de um momento há 10 anos atrás onde tudo que era relativo a criptoativos era altamente experimental, né? Era totalmente experimental. Só que aí uma boa parte disso vai se consolidando, vai se encaixando. Obviamente que a criptoeconomia ela consegue avançando com muitas inovações, coisas que no momento estão em momentos de experimentação. A gente viu aí recentemente a Luna, toda essa história que aconteceu, esse colapso. Então é um pouco isso, é muito mais veloz do que o mercado tradicional é. Então a gente precisa encontrar aí onde dá para encaixar dentro das instituições tradicionais. Mas indo para as perguntas específicas, agora eu queria ver com o Freitas, né, que você mesmo falou que o Bradesco já está próximo de tecnologias de DLT aí faz um tempo, quando investiram na R3, né, e além disso teve um investimento recente que vocês compraram via Bits, né, uma empresa chamada Forward, que é de Blockchain as a Service. Você podia contar um pouco como é que é esse processo de envolvimento com essas novas tecnologias e a visão do Bradesco um pouco mais a fundo sobre esse tema? Se puder comentar sobre a Forward também. Super tranquilo. Eu estava ouvindo aqui o time aqui e no fim, assim, né, a gente estava refletindo esses dias lá no banco e a gente fez a mesma jornada, tá, de educação dos executivos do banco, dos funcionários, das áreas de negócio. E aí os debates são super interessantes, né, porque a gente estava refletindo assim, o que fez nos últimos 15 anos, né, essa transformação digital que todos nós estamos assistindo, né? E aí a gente começa a pensar o 4G, 3G, houve aí durante 6, 7 anos uma adoção massificada, né? A nuvem trouxe uma equalização de competição para todo mundo, né? Do dia para a noite, qualquer empresa tem o mesmo poder computacional do Itaú, Bradesco, BTG, e tem as mesmas funcionalidades, né?
E aí a gente estava refletindo, né, assim, o que o blockchain, né, o que nós estamos vendo aqui da Web 3.0 com 5G, metaverso, blockchain, o que ele está trazendo que ele vai mudar a arena de jogo, né? E essa foi um pouco a reflexão, porque assim, você fica discutindo Bitcoin. O que é o Bitcoin no fim do dia, né? Há um protocolo peer-to-peer global, 24/7, qualquer pessoa transaciona sem ninguém conseguir interceptar, né? E aí começa a surgir, acho que hoje são 18 mil protocolos existentes que são desde infraestruturas até aplicações, né? Então hoje você tem um universo, que aí um colega nosso lá da área de mercado de capitais falou, pô, isso aqui parece a década de 60, quando a gente iniciou o mercado de capitais aqui para regular essa questão, né? Que você surge, né, com ICOs, STOs, levantem a capital com um monte de pessoas, lança protocolos e depois o protocolo desaparece ou a solução não faz sentido e não há uma proteção nenhuma das pessoas, né? Então, no fim do dia, nós estamos vivendo uma coisa extraordinária, que é o nascimento, né, de uma era, onde eu acho que o Luiz colocou muito bem, ela vai romper, ou está tentando romper, né, com o modelo centralizado, onde 70% da receita dessas grandes empresas é advertising, né? Então, todas as nossas informações estão centralizadas e o cara se remunera em cima, né, do que nós deixamos de pegar. Então, há uma ruptura de modelo aqui relevante, né? E aí, eu acho que é um pouco que o Portillo colocou, eu concordo 100%. Desafio gigantesco de você ir caminhando aos poucos e ir regulando essa arena. Lá no caso do Bradesco, a gente trabalhou em algumas dimensões, tá? Então, o primeiro que nós fizemos foi uma tokenização do CDB. Então, basicamente, quando você olha para o custo ou a margem, né? Tem uma discussão boa lá no banco, se é eficiência ou é margem, né, que está no sistema, né? Então, quando a gente estava olhando para o CDB, a gente vê que tem uma margem importante, onde não tem uma agregação de valor, ou sobre a nossa percepção, não tem uma agregação de valor. Então, a primeira tentativa nossa, vamos tokenizar o CDB, onde a gente passa a usar uma rede distribuída, e essa rede distribuída faz o papel que hoje tinha lá de uma das empresas. E a gente entendeu, cara, faz sentido. Tem dinheiro na mesa, é algo de um volume relevante, faz sentido. Então, a gente colocou isso em produção, e por N questões a gente entendeu que não valeria a pena sequenciar para produção em larga escala. Mas essa foi a primeira tentativa nossa e a gente esbarrou ali numa questão regulatória. Precisava ter mudado a regulação para que você pudesse fazer uma parte do serviço de forma distribuída. A segunda tentativa nossa foi na parte de remessas internacionais. A gente falou, pô, esse negócio de você estabelecer o valor antes da pessoa mandar, ela saber exatamente o momento que vai chegar o dinheiro, né? Onde vai chegar, que caminho vai percorrer, faz sentido. Então nós usamos um trilho de uma cripto para poder fazer uma remessa internacional. 6 meses depois, a Swift lançou o DPI, onde todas as funcionalidades adicionais que esse corredor trazia para a gente, estava lá estabelecido, com uma diferença de que uma rede tinha 200 bancos, a outra tinha 10 mil bancos, né? Então a área de câmbio internacional falou, pô, não faz sentido eu ter 2 trilhos, sendo que o trilho que eu uso, né, que tem 10 mil bancos, tem os mesmos serviços que esse que tinha. Então a vantagem comparativa daquele corredor rapidamente foi a zero, depois de uma mudança pequena do incumbente, né? Testamos também no mundo de trade finance. Pô, trade finance faz sentido. Eu tenho uma operação física e tenho uma operação financeira. E essas duas operações são completamente descentralizadas, vários agentes no meio do caminho, troca de documentação, e-mail, tem lá quase 6, 7 pontos, né, de fricção nessa estrutura. Pô, faz sentido o blockchain, volumes relevantes, né? E aí o que a gente se deparou foi, olha, eu tenho que trocar o software, a aplicação, não só do banco, mas das empresas. E as empresas não vão mais usar o que ela usa, vai ter que aprender a usar um novo sistema. E aí a gente está aqui agora, nesse momento, junto com as grandes corporações, entendendo, né, qual é a vantagem. Porque no fim do dia, parte do back-office, quem faz são os bancos, né? Então, ao implantar um sistema desse, passa, né, parte do serviço para as empresas. Então, não, assim, é interessante, faz sentido, mas na hora de pôr em produção você encontra, né, alguns empecilhos. Testamos também, o que fazia sentido lá para nós, a parte de segurança. Então, troca, né, de informações entre uma rede para que você rapidamente proteja o cidadão, né? E aí a gente se deparou na construção da governança da rede. Como é que você vai criar uma governança de uma rede do zero?
quem vai ser o dono, quem vai ser o notário, como estabelecer essa governança, né? Então esse também foi um ponto de aprendizado que a gente tinha. E depois uma outra dimensão que a gente se aprofundou foi no muro de seguros, que também parece fazer muito sentido no mundo de seguros, porque você tem vários atores naquele mundo que precisa rapidamente estabelecer as informações de forma compartilhada. Então ali a gente também testou e também nos deparamos com a questão da governança da rede. Um dos grandes pontos que nós temos com o blockchain é a construção da governança da rede e como estabelecer esses parâmetros. E obviamente a gente está também estudando, né, toda a parte de mercado de capitais, emissão de IPO, debentures, e também a questão de colocar, né, esses ativos para o nosso cliente. O Bradesco, diferente aqui dos colegas, ainda não tomou a decisão de expor vou chamar de classe de ativos, tá? Essa classe de ativos para clientes, porque ainda tem uma discussão interna de suitability, se a gente consegue ou não defender perante o cliente qual é o valor intrínseco, né, dessas criptomoedas ou desses tokens, né? Então a gente está nesse momento debatendo o quanto isso, né, a gente consegue ou não, né, defender e colocar para o nosso cliente. Então esse é um pouco dos nossos aprendizados aí ao longo aí dessa jornada. Maravilha. Nessa mesma linha, passando para o Portilho aqui, a gente também tem uma jornada aí dentro do BTG, né? 2019 tem uma tokenização de um portfólio de imóveis. Hoje agora com a plataforma a Mint, né? Qual que é a visão do banco sobre o tema nas diferentes frentes nas quais ele atua e qual lugar que ele pretende ocupar nessa nova configuração do mercado? Bruno, assim, o interessante da gente lá é que a gente começou no mundo cripto pela parte de trading, pela parte de operação. Foi quando eu comecei isso lá, para oportunidade de mercado. E o interessante foi quando o tipo de trade que a gente fazia, a gente teve que ter um entendimento teórico da tecnologia, mas você tinha que de fato usar a tecnologia. Então a gente tinha que começar efetivamente a movimentar a cripto de um lado para o outro. E de cara, isso que, assim, o que a gente fazia, na verdade, a gente movimentava dinheiro normal, real e dólar de um lado, e do outro a gente movimentava Bitcoin Ether. E quando você começa a fazer isso diariamente... Oportunisticamente, né? E você começa assim, assim, é muito mais fácil fazer uma coisa de um lado do que do outro. Parte porque algumas coisas regulatórias chamam mais arbitragem, mas sim, parte porque é isso, mandar um SWIFT para mandar dólar para lá, cara, é um perrengue até hoje. E quando você manda um Ether, um Bitcoin, você põe um negócio lá, se botar o número sincero, põe e chega. Então assim, e isso foi o primeiro alerta da gente, que tem uma coisa diferente aqui. Aí depois a gente caminhou muito pelo caminho de tokenização, e foi só depois dessa visão do potencial que isso tinha para o mercado de capitais, e da onde veio essa visão? Lá em 2017, final de 2017 e 2018, teve aquele boom dos ICOs, as Initial Coin Offers, basicamente as empresas começaram, startups começaram a captar dinheiro globalmente, através da emissão de novas criptos, sem intermediário. E aí eu falei, se isso aqui vira moda, vai mudar completamente a forma como o mercado de capitais funciona. Temos que entender esse negócio aí. E aí que a gente fez a nossa tokenização lá em 2019. E só depois disso que a gente começou a entender cripto como não só esse potencial do uso da tecnologia como instrumento de mercado de capitais, de você tokenizar ativos, de você representar ativos físicos ou digitais através de uma cripto, mas também que a gente começou a entender cripto como uma nova classe de ativo. O que é isso? São tokens que, a partir deles, você permite ter o funcionamento de redes centralizadas. Você não consegue ter uma rede centralizada em tecnologia blockchain se não tiver um token que faça a governança, que faça que movimente essa rede. E isso é que, para a gente, é essa nova classe de ativo, mas isso foi um processo depois. Nessa jornada toda, nesse aprendizado, cara, assim, a nossa percepção, e até olhando muito o que aconteceu com a internet, com esse tipo de coisa, assim, que essa tecnologia de blockchain cripto vai fazer com o mercado financeiro a mesma coisa que a internet fez com o mercado de mídia e informação para começar. Se olha lá para os anos 90, quando a internet estava começando, e olha como é que funcionava o mercado de mídia e informação lá, como é que era no jornal, como era... Isso mudou completamente em 30 anos. Para a gente, a mesma coisa vai acontecer com o mercado financeiro. Tá? Agora, ainda não está claro como que vai ser esse caminho, o que vai andar mais rápido, o que vai andar mais devagar, como é que vai ser a regulação, justamente porque, como eu falei antes, lida com dinheiro, a coisa vai sim. E então, assim, qual o nosso papel nisso aqui?
o mundo de cripto, assim, a maravilha e o terror de uma tecnologia nova é que você está com a folha em branco na mão e você basicamente pode fazer qualquer coisa, né? Então, aonde você foca? Qual é o nosso DNA nisso aqui? O que a gente, como instituição, tem que fazer? Então, a gente tem muito foco em oferecer à indústria e aos clientes aquilo que a gente acha que é bom. A gente é bom em investimento, a gente é bom em originar, a gente é bom em estruturar, a gente é bom em distribuir, é bom de fazer aplicações que funcionem com segurança e credibilidade. Então, assim, é nisso que a gente está focado agora. Então, disso, desde da tokenização até o lançamento da Mint e fazer tudo que a regulação permita que a gente faça, trabalhar junto com os reguladores para ajudar nessa educação que tem da tecnologia e, assim, ter mais empresas vindo para cá é fundamental. Nenhuma empresa acho que tem condições de fazer isso sozinha, nenhuma fintech, nenhuma da gente aqui vai fazer isso. Sim, é uma coisa que, quanto mais gente tiver, melhor. Você tem que primeiro crescer o mercado para depois você participar nesse mercado. Então, assim, ter esse fórum aqui é uma coisa fantástica. E agora, sim, a gente é bem animado com o potencial da tecnologia, para o que ela pode trazer de transformação no mercado, porque ela pode trazer de oportunidade de negócio para a gente, pode trazer de oportunidade de negócio para os nossos clientes. Então, assim, o foco agora, primeiro, assim, de como que a gente dá acesso aos nossos clientes para ter uma exposição em termos de investimento para essa que a gente acredita que é uma nova classe de ativo. Cripto é uma coisa diferente, porque, assim, quem pegou lá a parte inicial da internet, lá, que é a transformação, bolha.com, tem muita similaridade, né? E agora, a internet, gerou muito valor para o mundo, para a economia. Só que, se você não fosse da panelinha lá de Stanford, do Vale do Silício, você provavelmente nunca teria oportunidade de investir nessas empresas que transformaram o mundo e que hoje estão no nosso dia a dia. Cripto é uma coisa bacana, que nesse ponto é muito mais democrático. Então, tudo bem, você não vai ser o fundo lá que vai pegar o early stage do token, mas tem condição de entrar muito rápido nisso aí. Tem muito lixo, muita coisa não vai dar em nada, mas isso é qualquer coisa assim, tá? Qualquer coisa nova vai ter muito lixo, vai ter nada. É essa iteração do mercado que faz o próprio mercado dizendo o que tem que funcionar, o que não tem que funcionar. Só que tem essa característica de dar pra gente a oportunidade de participar disso aqui. Então, assim, numa analogia, é como se a gente tivesse possibilidade de participar nos protocolos da internet lá no início. É assim que eu vejo. E como é que a gente faz isso para os clientes do mercado de uma forma que seja minimamente segura, com alguma curação de qual é o projeto, qual não é, consultability, é importante, assim, não adianta você falar para o cara, para minha mãe, que ela tem que comprar Terra Luna porque vai modificar. Não há, porque ela vai comprar, tem risco, não necessariamente ela vai entender o risco e aí vai se machucar. Então, assim, o que você traz ao mercado, como você explica o risco. E isso é uma coisa interessante, sim, não tem nada a ver com cripto, como você falou mesmo, né, cara? Tem a ver com o nosso mercado financeiro já, né? Tem muita coisa nova aqui. O cara tem um multimercado, sei lá, 20 anos não existia multimercado. Tem que explicar pro cara que é multimercado. Agora os fundos estão operando lá fora. Tem que explicar pro cara que ele está operando lá fora. Então, assim, tem muita coisa que a gente tem que trazer do mundo tradicional, que a gente já consegue fazer para esse mundo. Mas, de novo, eu estou bem animado. Na analogia da internet é bem isso, né? Assim, o que a gente tinha de empresa que realmente não deu em nada e com teses... E todo mundo muito mais na empolgação de querendo fazer com que aquilo acontecesse de fato do que aquilo se E é onde a gente está agora. O mercado de cripto caiu 60%, 70%. Quem passou de novo a line de 2000 e 2002, a ação da Amazon caiu 90%. Então, assim, aquela hora que a gente brinca assim, balança a árvore, quem tem modelos de negócios sustentáveis e tem de fato coisas legais para fazer, consegue ficar agarrado. Quem tem coisas leves cai e fica para fora. E o mercado, esse processo darwiniano aí, quem se adapta vai, quem não se adapta fica pelo caminho. Sem dúvida, legal. E Eduardo, queria ouvir um pouco mais, você falou um pouco da Itaú Digital Assets, conta um pouco mais do que vocês têm desenvolvido lá, qual é o perímetro de atuação aí dessa unidade. Perfeito. Acho que vale a pena trazer também um ponto, é que antes até da gente conseguir fazer a fundação da Digital Assets, a gente explorou muito as nossas parcerias. O nosso primeiro investimento aqui foi numa startup de tokenização, a Lick. Então o banco fez um investimento importante nessa startup, através desse relacionamento aprendeu bastante sobre o mercado. A gente tem algumas iniciativas no pipeline aqui, execução com eles. Depois a gente acabou fazendo, através da Hashdesk, a emissão de fundo atrelado a ETF de criptomoeda. Então hoje os clientes do banco eles já conseguem ter alguma exposição, se eles quiserem, a Ether, exposição a Bitcoin, através desse fundo que está disponível na plataforma do banco para todo mundo investir.
Depois disso, a gente, junto com uma outra empresa parceira, que é a Vortex, a gente fez a emissão do nosso primeiro debenture já tokenizada. E essa debenture aqui é da Salina Participações. A gente acabou fazendo incursões dentro do mercado, aproveitando nossa capilaridade, aproveitando parcerias. Depois a gente, com a própria fundação da comunidade Digital Assets, a gente acabou trabalhando numa tokenização interna. Se você pensar, quando você traz aqui a questão dos low hanging fruits, como é que eu pego os produtos financeiros tradicionais que têm um ticket muito alto e eu consigo utilizar essas tecnologias de tokenização para poder fracionar e permitir o acesso mais democrático às pessoas. Hoje, dependendo do produto financeiro que você fala, ele é meio que proibitivo para uma grande parcela da população. Então, esse a gente imagina que é o primeiro grande nicho para a gente investir e que vai aumentar a liquidez desses papéis e trazer oportunidades de investimentos para um público que antes não tinha essa condição. No banco a gente trabalha a gente brinca, tem uma expressão americana, né, que você eat your own dog food, você tem que experimentar os seus próprios produtos antes de você trazer para o mercado. E a gente faz isso com praticamente tudo que a gente lança aqui dentro do banco. Geralmente você acaba fazendo uma versão inicial do produto, que quem consome são os colaboradores do banco, ou às vezes alguns clientes selecionados. Esse público traz feedback para a gente evolui o produto para depois lançar no mercado. Nós já fizemos agora aqui, nesse primeiro semestre, a emissão de um token para recebíveis de risco sacado. Esse token foi emitido internamente, né? Então, teve algumas dezenas de investidores aqui dentro do banco que fizeram a aquisição desses tokens. Foi um sucesso aqui dentro do banco, a plataforma funcionou direitinho. E agora a gente está se preparando para lançar até o final do ano outro token que vai estar disponível para investimento através do nosso aplicativo do Ion, que é a plataforma de investimento do banco, que é de cessão de sucreditório. E aí, esse é o nosso roadmap que a gente tem para poder lançar esse ano. Olhando a tokenização, tem mais uma série de coisas que a gente está olhando, aí começa a conectar aqui com o Web3, com outras agendas que a gente está investindo. Se você pensar, o banco lançou há pouco tempo o Players Bank, um cartão específico para esse público gamer. E em cima desse Players Bank tem iniciativas que a gente está discutindo de tokenização. E toda hora tem novidade. Eu recebi um e-mail interno ontem, lançou agora parceria com essas produtoras de jogos. Então, se você tiver o Players Bank, você compra os jogos mais barato. Então, tem uma série de coisas acontecendo aqui dentro do banco. Muito legal. Legal, e obviamente isso deve passar para NFTs em breve, alguma coisa, porque esse público também é muito early adopter, né? Então tem coisa em discussão aqui no pipeline, eu não posso conversar com vocês, mas... Tudo bem, mas é a dedução lógica, que a gente não vai te espremer para fazer spoiler aqui não. Mas maravilha. E, bom, Luiz, a gente queria entender um pouco mais, porque a gente teve vários cases, né? O BB ele participou da distribuição do ETF da Hashdex, né? Que foi o Hash 11. Né, e tem experimentado a tecnologia blockchain via lentes e outras iniciativas de vocês. Como é que foram essas duas experiências? E parece que você também falou da parte de fundos aí, que dentro da BB Asset, que também já está começando a colocar a solução para dentro. Conta para a gente um pouco dessa... Bom, falar um pouquinho, vou focar mais na BB Asset, na parte de investimento, que a gente estruturou um produto um pouco parecido, mas com características diferentes. Nós fomos o primeiro banco a lançar para o público de investidor qualificado um fundo de investimento lastreado em ETFs. Nós optamos nesse primeiro momento em fazer esse lançamento via ETF. Por quê? Porque é um mercado regulado, é um mercado em que os investidores, de uma maneira geral, estão habituados. Então a gente quis trazer, nesse primeiro momento, para o investidor qualificado, uma forma de acessar através de um veículo tradicional, acessar esse primeiro momento, ter esse primeiro contato com o universo de criptoativos. Esse fundo ele ainda não está distribuído para a rede de varejo e ele se limita a investir em ETFs, seja no mercado local, seja lá fora. E a gente tem buscado lá fora, a gente só está atuando nos Estados Unidos, através do mercado futuro de Bitcoin, tem o ETF de mercado futuro de Bitcoin, e nós estamos atuando no Canadá também, que são mercados que têm uma regulação, têm preocupação com as nossas normas de lavagem de dinheiro. Então, nós temos o nosso dever
como uma instituição bicentenária, de trazer produtos que tenham o máximo de segurança, o máximo de transparência, para que o investidor se sinta confortável. Obviamente, quando você lança um produto com esse grau de volatilidade, que eu acho que essa é a preocupação do investidor e a nossa preocupação quando está estruturando um produto, de comunicar adequadamente o funcionamento desse produto. Então eu volto a repetir para quem ainda não teve oportunidade, mas tem interesse, que assim como nós aqui dessa mesa somos entusiastas desse mercado de criptoativos e da tecnologia blockchain, a gente vê que isso tem valor, tem, como foi colocado aqui, tem poder de transformar, como a internet 1.0 transformou, como a internet 2.0 e agora a web 3.0, eu acho que promete bastante mudança na nossa forma de interagir e na nossa forma de fazer negócios. A gente já está vendo algumas coisas acontecendo bastante interessantes. Então, a primeira dica que eu dou, como investidor mesmo, é entender um pouco da linguagem. Eu acho que tem alguma coisa aqui dentro desse ecossistema e de criptoativos que é importante, é você entender quando a gente está falando de finanças descentralizadas, quando a gente está falando de DAO, de organizações descentralizadas, qual é o papel desses protocolos. Eu demorei um tempo para entender isso. Eu não sou, e eu sempre gosto de usar esse exemplo. Vocês estão vendo essa cabeça branca aqui. Então eu não sou garoto. Então, assim, se eu não sou da área de tecnologia, sou formado em economia, tenho mestrado em finanças, se eu tive a capacidade de compreender e de entender a dinâmica de como funcionam esses protocolos, eu acho que para todo mundo ele está acessível. Não é nada diferente daquilo, só tem uma linguagem própria. Então a gente tem que aprender a linguagem. Quando a gente aprende a linguagem, a gente começa a entender que no fim do dia, como foi colocado aqui, tem uma engenharia econômica por trás, tem uma engenharia financeira. As pessoas se envolvem e são remuneradas por esses protocolos de uma maneira diferente. E aqui eu trago uma reflexão. A gente utiliza muito a palavra ecossistema quando a gente trata desse universo e quando a gente fala muito de tecnologia. Só que ecossistema traz na minha percepção, ainda que seja muito subliminar, ela vai trazendo uma transformação cultural muito incipiente, porque ecossistema requer equilíbrio, requer diversidade, requer uma competição criativa e sustentável. E começa a fazer sentido, pelo menos na minha percepção, que você tenha esse universo, e eu começo a ver isso, uma preocupação muito grande com a pauta ESG. Aqui dentro tem uma aplicação importante dentro da blockchain. A blockchain permite você materializar algumas questões relacionadas à ESG hoje que eu acho que quando parecem muito etéreas quando a gente coloca. Então, tem algumas mudanças interessantes acontecendo. Eu acho que tem valor para frente. Eu acho que o André foi muito feliz aqui de colocar o seguinte: nós temos mais de 18 mil protocolos hoje. Obviamente, a gente pode usar uma regrinha de Pareto, 20% disso tem algum valor, 80% vão desaparecer. Mas dentro desse universo de 20%, talvez tenha aí uma Google, talvez tenha aí um novo Facebook. E tem uma outra questão que eu acho que eu gosto, que está terminando o tempo, para a gente refletir, que é a questão da descentralização. O charme da Web 3.0 é a descentralização. Agora, a pergunta que eu me faço é: será que ela vai ter fôlego para sobreviver? A Web 1.0 prometeu a descentralização. E é na descentralização que nós todos aqui empoderados começamos a construir, cada um dentro da sua característica. Eu acho que essa possibilidade é uma porta que se abre com a tecnologia blockchain. E a gente tem que estar olhando para isso, e a gente tem que estar levando isso como uma instituição de 200 anos, o Banco do Brasil. A gente tem a obrigação de levar isso de forma segura, de forma transparente, elencando todos os riscos que foram colocados aqui, para que o investidor tenha o máximo de informação na hora de alocar parcela da sua poupança ou parcela do seu investimento, que é a minha área. Eu trabalho com os fundos de investimento no multimercado. Então esse era o recado que eu gostaria de deixar. Obrigado. Boa, boa. A gente está chegando no final, pessoal, voou aqui nosso papo, e sempre eu estou deixando esse momento final para cada um colocar uma mensagem, uma reflexão aqui para a gente plantar a semente na cabeça do pessoal, eles poderem levar aí para o cotidiano, para pós-evento, né? Então, começando do Freitas, começando de lá para cá. Freitas, o que você tem de reflexão para esse tema aqui, takeaway para todo mundo? Não, super legal. Assim, eu estava ouvindo aqui o pessoal. Quando a gente estava nessa jornada de aprendizado, né, aí eu descobri lá, o Marcel até falou, não, tem um protocolo chamado Brave, que é sensacional dessa questão, né, da descentralização e
empoderamento das pessoas, né? Então é um navegador assim que tem as mesmas estruturas do Chrome, né? E aí na lógica da Web 3.0, né, toda a publicidade que é arrecadada parte e volta para quem é o usuário do Brave, né? E você abre então a sua carteira, né, na MetaMask ou em qualquer outro lugar, e você passa a receber então a criptomoeda deles, que é a BAT. Aí eu olhei para ele e falei, porra, sensacional. Tá aí, né, assim, pô, a gente estava tentando, como é que eu vou exemplificar de que o mundo, né, de cripto tem vários protocolos, entre eles está sendo criada uma nova economia, né? E essa nova economia pode desafiar a economia que nós conhecemos hoje, né? O que todos nós usamos como serviço, né? Eu falei, pô, esse negócio é tão sensacional que eu vou lá comprar essa BAT, meu. Vou. Aí comprei a BAT, me ferrei, meu, perdendo um caminhão de dinheiro aí. Mas a mensagem principal é, há uma nova economia sendo criada, está surgindo, né, a nova economia que vai nos levar aí nos próximos 10, 15 anos. Muita coisa vai naufragar, mas provavelmente a gente deve estar vendo, nascendo, né, as principais empresas que vão dominar o mundo, aí os protocolos dessa vez, né, que vão dominar o mundo. Acredito que todos nós aqui, sejam empresas ou indivíduos, temos que estar muito atento, né, para surfar essa nova onda que está chegando aí. Maravilha. Eduardo, qual que é o teu takeaway aí? Eu acho que o principal takeaway aqui é que ainda vai passar muita água debaixo dessa ponte. O que a gente está experimentando hoje de Web 3 vai mudar muito ainda nos próximos anos. E para a gente que trabalha em instituição financeira, é bastante interessante encontrar o equilíbrio, né? Porque a gente tem uma responsabilidade gigantesca com os clientes para entregar soluções robustas e seguras. E ao mesmo tempo a gente também precisa fazer as experimentações, a gente precisa conseguir assumir alguns riscos para poder lidar com o novo. Eu acho que a gente está conseguindo fazer esse balanço de forma bastante adequada, e o que eu acho que traz mais sucesso, um pouco o que o Portillo comentou, essa questão de você ter as parcerias e você ter as empresas trabalhando em conjunto, ajudando a gente a evoluir os modelos operacionais aqui em cima desse novo mercado, e também ajudando a gente a evoluir a agenda de regulação. Acho que esses são os dois principais pontos. A gente no banco está avançando muito com essa agenda, tem muita oportunidade para a gente rodar, áreas para serem crescidas aqui, para a gente conseguir ter bastante fôlego para dar esse próximo passo com a sociedade brasileira. E eu acredito que o Brasil tem um papel super importante e pode assumir como um hub de cripto, ser um hub fundamental aqui para a América Latina. E a gente não pode perder essa oportunidade como país. Maravilha. Luiz, qual que é o teu takeaway, cara? Olha, quando eu olho para o universo cripto, eu me deparo com a questão do ecossistema. Eu gosto muito dessa palavra, e eu acho que quando você quiser mergulhar nesse universo de criptoativos, a palavra você não vai construir nada sozinho. Você vai precisar escutar, vai precisar conversar, vai precisar pesquisar. Lembra que você está entrando num universo que é descentralizado. A informação, ela não tem o mesmo disclosure que a gente está habituado no mercado tradicional. Então você vai ter que sim se deparar. Eu estou aprendendo, eu aprendo sempre. Eu estou aqui numa roda de conversas, estou escutando o pessoal do Itaú, o pessoal do Bradesco, o pessoal do BTG. Estou aprendendo com eles. Toda vez que eu paro, que eu converso com alguém me passa uma informação. Então eu acho que um mercado de criptoativos, ele é interativo. Você não vai conseguir desenvolver, implementar soluções isoladamente. Nós, isoladamente, não vamos conseguir construir isso. Nós dependemos de todos para construir. E eu acho que essa é a beleza da tecnologia. A tecnologia está proporcionando uma nova forma da gente interagir. Então eu acho que é essa beleza, e nós aqui que somos brasileiro, tem essa vocação para a tecnologia, ele gosta, ele utiliza, ele quer experimentar. Eu acho que a gente não pode perder essa característica, que é o que torna isso interessante, que é o que torna isso diferente e que pode gerar frutos, sim, e pode mudar completamente a forma como nós interagimos, inclusive como nós competimos. Nós vamos passar, eu acho, que para um ambiente muito mais colaborativo do que competitivo e com formas de remuneração que hoje a gente supõe que são impossíveis de serem implementadas, mas que eu acho que serão possíveis daqui a 20, 30 anos. A gente vai estar... Quem não teve oportunidade de experimentar algum desses... Hoje eu tive lá no nosso stand experimentando
a nossa interação no metaverso. A gente está entrando no Roblox. Eu aprendo com meu filho de 13 anos. Eu mudei muito. Eu tenho um filho de 13 anos e quando ele está jogando, eu já pergunto, vem cá, esse jogo tem moedinha? Aí ele, pai, tem moedinha. Então eu vou lá, vejo que moedinha é essa, qual é se está vinculado a alguma plataforma, qual é o grupo que está discutindo, para ver se aquilo, de alguma forma, como é que aquela economia vai girar. Hoje o Banco do Brasil está no Roblox, exatamente, quem tiver filho e quiser ver lá, tem uma arenazinha. Ainda não está utilizando a tecnologia blockchain, mas já está experimentando o metaverso. Né? Obviamente que a evolução depende da infraestrutura, mas nós já estamos discutindo aí a internet quântica. Tem gente brigando para saber quem é que vai ser o pioneiro com essa velocidade. Você imagina quando tiver a internet quântica, vai ser quase uma Matrix. Você vai botar um óculos ou um aparelho, sei lá, vai mergulhar dentro da sua identidade digital. Então é um processo, na minha visão, irreversível. Nós temos, eu falei, o Kid nasceu comigo em 96, a minha NFT está aqui até hoje. Hoje eu vi ele no metaverso, eu consegui materializar o Kid no metaverso. Achei aquilo incrível, eu falei, caramba, num fórum, em 1996 para a internet de escada, hoje ele está dentro do metaverso. Então eu acho que é daqui para frente. Eu acho que a gente vai avançar e nossa responsabilidade é trazer para vocês, de forma segura, investimentos para que vocês possam experimentar esse mercado. É isso, gente. Obrigado. Maravilha. E Portilho, o que você me tem de mensagem? Primeiro, obrigado aí a todo mundo que assistiu a gente, obrigado pessoal aqui, obrigado pelo convite. Muito sucintamente, assim, a gente está vivendo um período de transformações que acontecem provavelmente uma vez a cada geração. Aconteceu com a internet, na minha visão, está acontecendo agora. Toda transformação traz muito risco e traz muita oportunidade. Então é uma provocação e um convite a todo mundo fazer o dever de casa, ter alguma exposição a isso, tá? Então assim, eu recomendo, cara, tira alguma boleta, põe alguma coisa, começa a experimentar isso aqui, porque só assim experimentando que a gente de fato aprende, não dá para ficar só na teoria. Então, de novo, eu considero um privilegiado de estar podendo trabalhar num momento como esse, de todas as coisas que tem para construir, né? E quem quiser dar uma olhada, mint.com.br, mint com Y, lista de espera, semana que vem deve estar aberto no ar. E mais uma vez, muito obrigado, um prazer estar aqui. Valeu, pessoal. Salva de palmas para os painelistas dessa edição. Muito obrigado.